Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos felizes porque estamos aqui reunidos novamente nesta Semana Nacional da Família. Então, hoje celebramos a festa de São Lourenço. E a Mãe Igreja então relata para nós que São Lourenço, no ano de 258, ou seja, no século terceiro, estava prestando o seu serviço de caridade na igreja. Então, ele era responsável pelo caixa da comunidade e também ajudava na assistência aos pobres. Então, São Lourenço foi martirizado. E hoje nós celebramos então a festa do seu martírio. Então hoje nós celebramos também o dia dos diáconos permanente, né? Nós recebemos o diaconato, mas foi o diaconato transitório. Mas a gente também nunca deixa de servir o santo altar. Então, nesta Semana Nacional da Família, em que nós estamos aí meditando o tema a alegria do amor na família. Então os textos sagrados são importantes para a nossa reflexão. Nós que temos as nossas famílias biológicas, eu tenho a minha família palotina, a congregação da qual eu faço parte, nós temos a nossa família do Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia. Então os textos sagrados desta noite, toda noite Deus prepara sempre o melhor para nós, eles são belíssimos. Então, na primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, então Paulo nos ensina dizendo: irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então olha aí a importância para nós colocarmos em prática este texto. Nós que vivemos em família, devemos aprender a usar os dons, os talentos que Deus nos deu para colocarmos esses dons em família, porque Deus se alegrará se nós aprendermos a doar a cada dia com alegria. Então, na família biológica, se não tem doação, então parece uma usurpação, porque às vezes só ficam abusando da bondade do pai, da bondade da mãe, e às vezes nas coisas mais simples que poderiam ser realizadas. Por exemplo, tomou água, lavar um copo, não quebra a mão, mas às vezes toma água, um suco e vai deixando aquele tanto de louça sobre a pia. Coitada da mãe, né? Quando não tem uma auxiliar para poder auxiliar nas tarefas da casa, ela acaba ficando sobrecarregada. Então, Deus ama quem doa com alegria. Ninguém é tão rico que não precisa de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. A vida em família, a vida comunitária, ela se dá principalmente na doação. E o Pai do céu tem nos abençoado. Então, uma família, igreja, uma família que é a nossa comunidade, se cada um fosse só esperar ser remunerado, nós não teríamos tantas pastorais, nós não teríamos tantos movimentos. Então, cada pessoa, quando decide participar de uma pastoral, de um movimento, ela está doando com alegria um pouquinho do tempo que tem. Então, quando o santuário consegue assistir as famílias, quando o santuário consegue, através das pastorais, dar uma boa assistência às famílias, tudo isso só acontece graças à colaboração, à doação de corações generosos. Então, é muito importante nós que vivemos em
em comunidade, aprendemos a sempre doarmos com alegria. E não esperarmos também muitos elogios, muitas coisas dos homens, mas que nós possamos esperar um dia receber a devida recompensa pelo trabalho caritativo. Assim como São Lourenço, ele morreu, foi martirizado e doou a sua vida pelos pobres. Que cada um também possa doar um pouco do seu tempo. Em resposta a esta leitura, nós cantamos o Salmo responsorial, o Salmo 111. Então, o Salmo responsorial, ele é sempre uma resposta à leitura que acabamos de ouvir. Feliz o homem caridoso e prestativo. Então, o homem às vezes ele quer buscar ser feliz, buscando preencher o seu vazio com as coisas efêmeras. Então o salmista, aqui ele nos indica o caminho da felicidade. Feliz o homem caridoso e prestativo. Então, quanto mais caridosos nós formos, quanto mais prestativo nós formos, mais felizes nós seremos, porque Deus, ele nos dá em abundância. Então, da mesma medida em que nós recebemos com abundância, nós também devemos lembrar daqueles que precisam do nosso auxílio. Então, quando nós formos realizar doações, não é faxina que nós vamos fazer na nossa casa, porque muitas pessoas, quando tem esses períodos de pandemias, de tragédia, então, só abrindo um parênteses, quando eu trabalhava lá na França, só para não falar o lugar, nunca morei na França não. Então, aconteceu uma pandemia numa região lá e muitas pessoas ficaram desabrigadas porque houve um grande deslizamento de terra na cidade. E a maioria das pessoas que moravam naquela região eram pessoas pobres que trabalhavam na confecção de roupas. Então, o Brasil inteiro ficou comovido e começou então a enviar doações e mais doações, só que as doações às vezes chegavam lá em cima, como havia caído muitas barreiras, então nem todas as pessoas tinham acesso e as coisas estavam sendo extraviadas. Então, o galão de água eles estavam vendendo cada vez mais caro. Então, muitas lojas se comoveram e começaram a fazer essas doações. Então, a paróquia onde eu estava, ela ficava na subida da serra. Então, nós montamos uma triagem lá na paróquia e as doações chegavam. Então, nós levávamos as doações até o corpo de bombeiros e lá de helicóptero eles iam até aquelas regiões aonde não se tinha acesso de carro. Então, assim, recebemos muitas roupas novas, muitas coisas boas, mas chegou um caminhão daqueles 3/4 de roupa. A roupa que chegou estava num mau cheiro, nós tivemos que colocar máscara, não era nem período de pandemia, nós tivemos que colocar máscara, luvas para nós fazermos a triagem. Aí na triagem a gente ia separando roupa masculina, roupa feminina, roupa de criança, roupa de adulto. Mas se vocês tivessem lá para ver a tristeza que nós tivemos, por exemplo, um caminhão com vários sacos, 3, 4, só para vocês terem noção. Salão paroquial ficou cheio, aquele mau odor e nós fomos separando. Metade daquilo lá foi tudo roupa que nós jogamos fora, não servia para nada. Roupa suja, sem botão, roupa rasgada. Então parecia que as pessoas estavam vendo as pessoas necessitadas e elas tiveram aproveitar aquele momento para fazerem faxina em suas casas e doaram aquilo que não servia nem para eles. Isso não é doação. A doação é uma peça de roupa que está num bom estado, que não me serve, eu vou dar para o irmão. Aquilo que está sem fecho, sem botão, rasgado, sujo, eu não devo doar. Então, às vezes as pessoas confundem fazer faxina em casa e ser caridoso. Então, fazer doação não é fazer limpeza lá na sua gaveta. Quando você faz uma limpeza na sua gaveta, aquelas coisas que não servem nem para você, aí você pensa, se não está servindo para mim, também não vai servir para o próximo. Sempre nós devemos doar as coisas num bom estado. E lá também
depois desta experiência, eu comecei a trabalhar um pouquinho esta mentalidade nas crianças. Então, estava aproximando o Natal e eu dizia para as crianças: olha, tem muitos pais que não vão ter condições de comprar presente para as crianças. Então, elas vão ficar, para elas não ficarem tristes no dia de Natal, você que sabe que o seu pai, seu tio vão comprar presentes para você. Se você tiver brinquedos num bom estado, traga para a igreja. Mas não vai trazer nenhuma boneca sem olho, sem braço. Qual criança que vai querer ganhar uma bonequinha sem olho, sem braço, um carrinho sem roda? Então, ao invés de você fazer o coleguinha feliz, você vai fazer o coleguinha triste. E nas missas dominicais, nós colocávamos uma caixa lá na entrada da igreja e as próprias crianças em casa separaram os brinquedos e quando elas iam para a missa, botavam numa bolsa e doavam. Gente, mas foi um gesto concreto tão bonito. Nós não recebemos nenhum brinquedo estragado. Todos os brinquedos que nós recebemos, deu para a gente fazer lá o Natal com as crianças que eram assistidas pelos vicentinos da nossa comunidade, e ainda deu para doar para outras comunidades. Então, nós devemos já ir conscientizando os nossos pequeninos o que significa ser caridoso, doar, ajudar a quem precisa. Cada um de acordo com aquilo que tem, com aquilo que ganha, pode ser caridoso. Então, quando a gente fala da caridade, não é só em espécie. Às vezes a gente tem muita coisa, ganha muita coisa, e às vezes aquilo vai ficando em um bom estado. Nós estamos aí nesse período de inverno ainda. Às vezes você está com o seu guarda-roupa abarrotado de casacos que você nem usa. Nem se você quisesse usar um por dia, talvez você não ia usar aquela quantidade de casacos que você foi comprando em excesso. Então, tem muitos postos onde eles estão recolhendo agasalhos para as pessoas que moram nas ruas. Então, a gente pode ajudar quem precisa em gestos pequenos, em gestos concretos. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, então aqui São João relata o Senhor Jesus que estava ensinando os seus discípulos. Então Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Aí Jesus aqui traduz: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Então, Jesus, ele é o protótipo, Jesus, ele é o modelo para nós, o trabalhador incansável do Pai, que toda a sua vida terrena foi voltada para auxiliar, ajudar quem precisava. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre no santo madeiro de braços abertos, deixando para nós o exemplo. Nós, nesta vida, diante das necessidades dos nossos irmãos e irmãs, nós não podemos cruzar os braços e ficarmos preocupados só conosco mesmo. Nós devemos consumir a nossa vida por amor a Deus, e esse amor a Deus deve se desdobrar também no amor aos irmãos. Então, nesta semana em que nós estamos, nessa semana tão bonita, né? A Semana Nacional da Família, cujo tema é a alegria do amor na família. Um casal jovem, quando ele dá a mão direita um ao outro diante do santo altar e sela ali o pacto conjugal. Então, diante do local do sacrifício, eles também vão fazer aquele propósito, abraçam a mística cruz da vida matrimonial e ambos no dia a dia vão ofertar os seus pequenos sacrifícios, que vão ser as provações da vida mística matrimonial. Então, o casal também, ele aprende a morrer um pouquinho para as suas vontades, às vezes para poder realizar os sonhos, os projetos dos filhos. Quantos casais que às vezes abrem mão de estarem trocando carro, viajando,
para poder dar uma boa faculdade, para colocar o filho num bom colégio. Então, na vida matrimonial também o casal experimenta esses pequenos sacrifícios. Então, a partir do versículo 26, o Senhor Jesus diz: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Então, não tem como seguir o Senhor Jesus, ser cristão, sem assumir a mística cruz de cada dia. Então, nesta Semana Nacional da Família, que o Senhor Jesus nos ensine a abraçarmos com amor a mística cruz da vida de família. Na família, os irmãos não são iguais, por mais que tenham sido gerados pela mesma mãe, cada um tem um tipo de personalidade, um gênio, e às vezes a vida em família também tem as suas dificuldades. Um é mais calado, o outro já fala demais, e assim nós vamos aprendendo também a olharmos não só os defeitos, mas as qualidades, e principalmente aquela qualidade maior que nos une, ou seja, o laço sanguíneo. E nós que vivemos em família, em Cristo Jesus, nós nos tornamos membros do mesmo corpo místico que é a igreja. Assim seja.